Este é um dia que muitas coisas vêm à nossa mente, muitas situações nos chamam a atenção. Tudo o que nós estamos vivendo neste momento no nosso país, a violência desmedida, a execução de pessoas, como vimos, a execução explícita e sem nenhum pudor do Genivaldo. Quando nós vemos os pobres sofrendo cada vez mais nas enchentes, no abandono, nas periferias do Nordeste do Brasil, as execuções nas comunidades do Rio de Janeiro, a violência explícita e despudorada dos grupos de segurança aqui em São Paulo. E não pensem que nenhuma dessas coisas são fatos isolados. As autoridades sempre gostam de dizer, isso é um fato isolado. É o fato isolado 5.946.000. É o fato isolado número 5 milhões, mas é fato isolado. Ninguém deu ordem, e é muito interessante, as autoridades parece que têm uma cartilha, porque sempre dizem a mesma coisa. Os responsáveis foram afastados, porque não toleramos nenhuma violência, seja com quem for. Já viram que eles sempre falam isso? O nosso governo, nossa administração não tolera nenhuma violência. Quando eles são a própria violência. Então, eles deveriam ir diante do espelho e dizer que não toleram nenhuma violência, quando eles mesmos são os que promovem essa violência despudorada que atinge o nosso povo e que atinge sempre os mais pobres, os mais fracos, os dependentes químicos, aqueles que necessitariam de ter o melhor da nossa capacidade de discernimento, de inteligência, de capacidade de encontrar as respostas que são complexas, que são difíceis e que são processuais. Nada, e isso a gente tem que ter como um princípio muito claro, nada muda pela violência. Tudo é um processo difícil, artesanal, um processo integrado, que leva em conta uma complexidade muito grande, que é cada ser humano, para construirmos respostas. Todos nós somos estimulados diariamente à perversidade. É uma estimulação contínua. Esses atos de perversidade que nós vimos, eles não são improvisados. Eles são naturalizados, eles fazem parte. Vimos esta semana o vídeo de um professor da Polícia Rodoviária Federal ensinando a torturar e debochando do torturado. Vocês viram esse vídeo? Rodou todas as redes sociais e até os noticiários. E depois dizem, não, nosso governo não tolera nenhuma violência. E sempre a culpa é do torturado. Sempre a culpa é do executado. Os que estão morrendo nas enchentes, a culpa é deles, porque eles foram fazer casa na área de risco. A culpa é deles. Os que moram na favela, na comunidade, a culpa é deles, que nasceram negros, são sempre suspeitos, desempregados, não têm o que fazer, a culpa é deles, serem executados. O Genivaldo, a culpa é dele, porque ele estava sem capacete. Até é muito interessante essa história do capacete, porque uns podem fazer motociata sem capacete, outros afrodescendentes sem capacete são executados na câmara de gás. Para uns, todo o aparato e toda a segurança. Para outros, e nós vivemos num país que diz todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais. Então, se é regra usar capacete, as autoridades também teriam que usar. Mas ninguém parou as autoridades. Agora, o pobre é parado, executado na câmara de gás.
E nós evoluímos, né? A nossa câmara de gás é móvel. O Brasil ainda mostrou uma evolução, é móvel e é rápida. Como a mulher que foi agredida na Cracolândia, dizem, onde está o filme todo? O que foi que ela fez para receber gás de pimenta no rosto e as cacetadas que ela recebeu? Algum motivo tem. E logo vem a cartilha sempre decorada das autoridades. Nosso governo não compatua com nenhuma violência. Quanto à própria forma de governar, já é violenta. Essa forma como está sendo enfrentado e atingido aqui em São Paulo a questão dos dependentes químicos, é um processo que vai autorizando a violência. Não fosse, não teria tido carros blindados com atiradores de elite. Eu até perguntei, a execução vai ser quando, então? A execução em massa? Porque os atiradores de elite já estão lá. E diante de uma sociedade que se cala, e que quando se manifesta, é a favor do desmando, como os que queriam ontem invadir o apartamento do cinegrafista, que mora lá também. O que eles dizem? E aí ofendem, por que ele está morando lá? E São Paulo está vivendo a virada cultural, e nós deixamos bastante claro, e a própria mídia às vezes esconde isso, que quem montou todos esses palcos da virada cultural, a maioria deles são moradores em situação de rua, dentro de uma licitação muito obscura, que a prefeitura teria que tornar clara, porque eles já disseram, não, os processos estão todos regulares e dentro dos limites da lei. Só que eles pegam os moradores de rua, pagam R$60 por 12 horas de trabalho e um marmitex para montar a estrutura dura da virada cultural. Eu agradeço muito o Criolo, que ontem manifestou na virada cultural, e também o Arnaldo Antunes, que também se manifestou. Espero que os que vão se apresentar hoje na virada cultural se manifestem também contra essa covardia da exploração da mão de obra dos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua. Alguém tem que fazer esse trabalho. Verdade. Os moradores de rua podem fazer esse trabalho, está certo? Paguem o salário adequado. A empresa que faz o contrato para isso recebe R$250 por pessoa e paga 60. Então, alguma coisa tem. E aqueles que lucram com tudo isso, e é claro que tem muita gente lucrando com tudo isso, a miséria do povo é lucrativa para alguns. A miséria do nosso povo é lucrativa para alguns. E eu estou dizendo tudo isso hoje na solenidade da Ascensão de Jesus, porque é o dia das comunicações sociais, e nós temos que comunicar, e comunicar não para alienar, comunicar para comprometer. A comunicação não é para alienar as pessoas, é para comprometer as pessoas. E como o Evangelho de hoje e as leituras de hoje nos dizem, nós temos que ter a capacidade de discernir. Eu convido a vocês a, em casa, relerem a carta de São Paulo aos Efésios, quando ele diz: vos deu espírito de sabedoria, que vos-lo revele e faça verdadeiramente conhecer a vontade de Deus, o que é que Deus propõe para a vida das pessoas, para os seus filhos e filhas, que nos faça discernir. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e um dos dons do Espírito é o discernimento. O discernimento numa sociedade desigual gera conflito,
porque a sociedade desigual quer que você fique entorpecido. A meritocracia entorpece, o consumismo entorpece. Uma sociedade desigual, ela leva ao entorpecimento e nos faz entrar numa lógica de pensamento onde a desigualdade faz parte, onde a desigualdade é parte da lógica. E nos faz pensar a lógica perversa que desumaniza. O dom do Espírito é para desinstalar essa lógica da nossa cabeça e das nossas ações, e para que nós sejamos testemunhas de Jesus. A palavra grega testemunho é uma palavra muito conhecida nossa. Testemunhar é martiria. Os mártires são os que testemunham a presença de Jesus na história e que carregam em si as dores, a força, a esperança teimosa de transformação do mundo e da história. Os Atos dos Apóstolos nos mostram isso. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não é um rifle. O poder do Espírito Santo não é uma arma. O poder do Espírito Santo é o amor, é o discernimento, é a capacidade de discernir e analisar, de ver, de julgar, de agir de maneira lúcida, de maneira comprometida. Ninguém faz o discernimento em cima do nada. O discernimento é feito em cima da realidade que a gente vive. Eu estou discernindo, mas a gente tem que discernir com o pé no chão, na realidade que a gente vive, e encontrar respostas que os dons do Espírito, o poder do Espírito Santo de Deus, nos fazem discernir a partir dos fracos, a partir dos pobres, a partir dos pequenos. E aí que está o conflito. Numa sociedade muito desigual, discernir a partir dos pequenos é conflitivo, é um desafio. O próprio Evangelho de hoje, que é a conclusão do Evangelho de Lucas, nós às vezes lemos e não percebemos o que estamos lendo. Jesus diz: o Cristo sofrerá e ressuscitará. Não era isso que eles queriam. Eles não queriam que o Cristo sofresse. Eles queriam que o Cristo reinasse. E Jesus diz: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. Terceiro dia quer dizer, o 3 na Bíblia sempre quer dizer a plenitude, a vida que não se destrói. E no seu nome serão anunciados a conversão, isto é, a mudança da maneira de pensar. Tem gente que pensa que conversão é mudança de religião. Tem gente que muda de religião todo dia. E aqui em São Paulo, então, dá para você se converter todo dia para uma igreja nova. E continua sendo o mesmo. E continua sendo sempre do mesmo jeito, se não ficar cada vez pior. A conversão, independente da igreja que você está, é a mudança da maneira de pensar. É não ser racista, é não ser misógino, é não ser aporófobo, odiar os pobres. Isso é a conversão. A conversão é não ser homofóbico. A conversão é ser fraterno, solidário, próximo dos que mais sofrem. A gente pensa que a conversão é ficar num mundo estratosférico. Não, a conversão, que é mudar de direção, sair do egoísmo para ir ao encontro do irmão. Isso é a conversão. E o perdão dos pecados, o pecado da violência, da morte, da injustiça, o pecado de destruir o irmão. E é interessante o que Lucas diz. Lucas é muito provocante. E ele diz assim:
a conversão e o perdão a todas as nações, começando por Jerusalém. Começando pela cidade santa, pela cidade onde estavam os mais religiosos, os mais piedosos. Qual que é a cidade santa? Jerusalém. E Jesus diz, precisa ter conversão começando por Jerusalém. Lá onde estão os mais religiosos, é onde tem que ter uma grande conversão. E Jesus diz, vós sereis testemunhas de tudo isso. Vós sereis testemunhas, isto é, viverão a martiria por tudo isso. Terão que testemunhar tudo isso. E eu enviarei sobre vocês essa força do alto. É bonito que no Evangelho de Lucas começa falando da força do alto e termina falando da força do alto. Qual é a força do alto que o Evangelho de Lucas começa falando? Quando o anjo Gabriel diz a Maria, a força do alto descerá sobre ti. É bonito isso. A força do alto, o arcanjo São Gabriel diz para a menina Maria, a força do alto descerá sobre ti. E agora, terminando o Evangelho, ele também diz, a força do alto. E aqui tem uma frase seguinte, que nós lemos nem percebemos o que está escrito aqui. Então Jesus levou-os para fora. Para fora de quê? De todo esse sistema que fecha. Jesus levou os discípulos para fora. Anotem bem isso para vocês vão ver, o Lucas gosta de provocar, o que é que ele vai falar para frente. Levou-os para fora. O que Jesus está fazendo? Tirando desse jeito de pensar, tirando do jeito que sempre é o mesmo, não muda, não transforma, justifica. E ali ele ergueu as mãos e abençoou-os. É a única vez que no Evangelho diz que Jesus abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Jesus não está mais fisicamente, mas dá força, e a força do poder do alto, do Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos seguir o que Ele nos ensinou. E eles o adoraram. A gente pensa que eles tinham entendido tudo, não é? Mas não entenderam nada. E o Lucas vai dizer assim, depois de tudo isso, de Jesus falar da força do alto, de ter levado eles para fora, de ter abençoado, Jesus fez tudo isso. E o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Esse é o problema nosso até hoje. A gente sempre quer voltar para Jerusalém. Quer voltar para onde? Para o poder, para o privilégio, para a desigualdade, para a meritocracia. E eles ainda voltaram com grande alegria. Não entenderam nada. Tão parecidos conosco, que nem sempre conseguimos, ou quase nunca conseguimos, entender o que Jesus nos fala. Seja onde seja o lugar que estivermos, para sermos testemunhas e não ficarmos de braços cruzados olhando para o céu, como nos diz os Atos dos Apóstolos. E o que é que eles diz? Homens da Galileia, por que ficais aqui parados? Não fiquemos parados. O amor é ativo, o amor tira de nós a inoperância, tira de nós tudo que é estático. O Espírito Santo vem fazer tudo o contrário. Nós vamos cantar domingo que vem o hino do Espírito Santo,
quando a gente pede que Ele aqueça o que está frio, que Ele torne fértil o que está árido, que Ele torne humano o que está desumano. Nós somos as testemunhas de tudo isso. Que hoje, na solenidade da ascensão do Senhor, nós tenhamos força, coragem, clareza, que o discernimento do Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos enfrentar este mundo que mata o Genivaldo, este mundo que maltrata os dependentes químicos, este mundo que executa os moradores das comunidades, este mundo que fere o povo negro, que despreza o povo indígena, esse mundo que jogou tanta gente na fome, na miséria, este mundo que vive uma pandemia, este mundo que não é solidário com os esquecidos, os insignificantes e os indesejáveis. O Espírito Santo vem para que sejamos todos irmãos. Amém.